E a gente continua falando sobre o Dia das Mães, que é lembrado por homenagens, né, e celebrações. Mas para muitas mães, especialmente aquelas, né, que vivem a maternidade atípica, a data carrega significados dúbios. É o caso de mães de crianças com um transtorno do espectro autista, que lidam diariamente com uma rotina intensa de cuidado, marcada por sentimentos de, muitas vezes, exaustão, solidão e também até culpa. Eu estou aqui no estúdio com a psicóloga Juliana Moura para falar sobre esse impacto emocional, né, e os desafios de como fazer para conseguir conciliar a maternidade com as questões individuais e profissionais. Boa tarde, Juliana. Obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Alex. É um prazer estar aqui novamente falando de um tema tão importante, né? E lembrar dessas mães é realmente um sinônimo de muito acolhimento, porque de fato elas vivem sobrecarregadas, né? Com a exaustão muito grande, porque diferente, por exemplo, eu tenho 2 bebês. O fato de escolher todos os dias o que eu desejo fazer com elas é uma escolha, mas para uma mãe atípica muitas vezes não, porque uma mãe atípica ela já sabe uma rotina terapêutica que ela precisa seguir, então ela tem que levantar, ela tem que levar o seu filho na terapia. E isso sim, acaba trazendo ali várias consequências, né? Fora que quando a gente também fala de uma mãe atípica, a gente vê o quão para elas é muito difícil lidar até com uma profissão, né? Dar continuidade à sua profissão. Então muitas delas acabam até deixando a sua profissão para intervir com a sua criança e para levar o seu filho na terapia. Bom, e aí chegando essa data do domingo, como eu falei, o momento de reflexão, né, sobre essas mães que realmente precisam também, elas cuidam, né, doutora Juliana, mas também precisam se cuidar, né? Exatamente. A gente costuma até falar uma frase que é muito importante, que é no voo quando a gente recebe orientação, né? Se acontecer qualquer problema, a máscara cairá, você deve para depois colocar na sua criança. Então a gente vê que essa orientação, primeiro você precisa se cuidar como mãe para cuidar do seu filho, né? Para você se doar, até porque você tem que estar bem, você tem que fazer algo para você. É muito fundamental, é sobrecarga, né? Assim, o dia a dia ali de estar nas terapias, de cuidar do filho, mas você também precisa se cuidar. Você também precisa estabelecer momentos de prazer para você, mamãe atípica. Pois é, e para essas mães que vão, né, no próximo domingo aí, comemorar essa data, né, de que forma elas podem, apesar de todos esses desafios, também poder ser uma mãe que possa, né, comemorar, né, se alegrar também no dia a dia, doutora Juliana? Sim, elas se alegram com os pequenos avanços, né, os passos de evolução que os seus filhos têm. É importante também ressaltar que o Dia das Mães, ele, além de ser celebrado, ele também gera uma ansiedade muito grande para muitas mães, porque vem a apresentação de escola, né, e a mãe fica naquele anseio, será que o meu filho autista vai conseguir participar daquela apresentação? Que é uma apresentação muito importante no Dia das Mães. Hã? As suas já fizeram hoje? Sim, já. já. Então a gente vê aquela ansiedade demais. Legal, então, né? Muito. A gente vê aquela ansiedade da mãe. Será que o meu filho vai conseguir entrar, ficar lá com os outros coleguinhas na frente e fazer algo? Então, às vezes, o pouco que a criança faz de estar ali, para a mãe é muito. Então, ela consegue celebrar de uma forma, assim, muito preenchida. E para algumas é uma frustração, porque criou essa expectativa, não deu certo. Mas não desista, né? Não é porque deu certo em um ano que não pode dar no seguinte. Não, com certeza. Então, doutora Juliana, a gente percebe também algumas mães atípicas, eu estou acompanhando também, que várias delas têm conseguido também compartilhar o seu dia a dia, os desafios com essas crianças, com outras mães. Há grupos hoje que se autoajudam. Isso é importante, né? Importantíssimo, Alex. Existem muitos grupos que é Cuidando de Quem Cuida. É um grupo de apoio, né? Onde todas as mães que estão ali, elas sentem, compartilham da mesma dor. E isso faz com que uma se apoie na outra, né? Porque gerando a identificação do que uma sente, a outra também sente, acaba se tornando um grupo muito forte de acolhimento entre elas. Então é muito importante, né, essa dividir, né, essas questões. Eu tenho acompanhado também mães que marcam até encontros, né, para conversarem sobre essas questões, né? Exatamente. Na ONG Parque Azul, por exemplo, Como que chama?
ONG Parque Azul. Parque Azul. Isso, é um projeto que interage as crianças com autismo ao ar livre. Nós trabalhamos um grupo de mães para que essas mães se sintam apoiadas por outras mães, né? Se sintam ali acolhidas. Então é um momento muito prazeroso em que uma mãe senta de frente para outra mãe e começa a se abrir das suas dificuldades e também dos seus ganhos com as suas crianças, né? Como foi enfrentar o diagnóstico e como tem sido ao decorrer dos anos. Então, é um grupo que é fundamental. Eu costumo dizer para a mãe, você está cuidando, cuide de você primeiro. Doutora Juliana, como é que é para você receber, né, uma mãe atípica no consultório, uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico, e muitas delas pensam assim, não, acabou tudo, acabou minha vida, e não é por aí, né? Não é por aí. Tem até uma frase que fala, estou indo para a Holanda, mas não queria estar indo para lá. Que é quando a mulher, ela prospecta ali, né? Durante a gestação, ela já espera como que vai ser a carinha do filho, como que vai ser o desenvolvimento dele ao longo dos anos, né? Ele vai estudar, vai se formar, vai ter um trabalho, né? Vai ter uma profissão, vai casar, vai ter filhos. E as mães costumam dizer que quando recebe o diagnóstico do filho, é como se elas tivessem que mudar a rota. Peraí, eu preciso mudar essa rota. Então, elas chegam, sim, muito ansiosas com relação ao futuro, né? Então, a primeira coisa é enfatizar isso, o quanto elas ficam ansiosas de ter recebido esse diagnóstico e por onde caminhar. E nós fazemos um grupo de acolhimento, então é tirar as dúvidas dessa mãe, primeiramente é acolher, diminuir demandas que ela possam seguir. Então vai de cada mãe, né? Tem mãe que já chega, eu quero me capacitar, eu quero aprender a intervir, eu quero saber tudo para dar continuidade. Outras, elas vivenciam luta, elas querem ser mais acolhidas, mais escutadas, né? Elas querem mais atenção, então requer que você tenha sessões com essa mãe, para que de fato ela seja ouvida e principalmente acolhida. Os pais, os homens, e aí a gente está falando ainda dessa questão do domingo, de que forma que ele pode estar presente, acolher essa mulher, essa esposa, que é uma mãe atípica? Inclusive, né, é importante falar que há um índice muito grande de separação quando existe o diagnóstico. Tem muitos pais que caem fora do relacionamento. Exatamente, né, e deixa a mãe sozinha ali, né, levando nas terapias, fazendo tudo o que precisa ser feito. E tem também alguns pais que põem a mão na massa, que é ele o que vai, leva o filho na terapia, participa, busca se capacitar. São raros, mas existem. Então, a mãe, o que ela precisa de apoio, né? Ela precisa que quando o marido chegue em casa, que ele consiga ajudar em pequenas tarefas, né? Que ele seja participativo em receber as orientações da equipe terapêutica. Então, assim, ele consegue ajudar a mãe a descansar um pouco e também ficar com esse filho para que ela possa viver um momento entre amigas. Tá certo, conversando então com a psicóloga Juliana Moura, que sempre que a gente chama ela vem aqui fazer esse bate-papo bacana com a gente. Juliana, já queríamos desejar a você, a toda a equipe, dar o nome de toda a equipe, um feliz Dia das Mães para você, um feliz Dia das Mães para essas mães que são atípicas mesmo, mas que amam, né, que se dedicam dia a dia a amar o seu filho. Obrigado, viu? Muito obrigada.